Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração nesse dia maravilhoso, nesse tempo chamado hoje. Vamos continuar nossa meditação diária nas Escrituras, baseado num plano de leitura bíblica diário que nos permite ter lido a Bíblia toda em um ano. E nós não queremos apenas ler, não queremos só números, não queremos o orgulho de ter terminado um projeto. Nós queremos nos aprofundar. Esse é o nosso objetivo, é conhecer, prosseguir em conhecer. E é muito bom, gente, quando nós podemos nos aprofundar nas Escrituras. Deixa eu já cumprimentar essas amadas que entraram, Dona Piedade, Soraya, sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês, como é bom ter vocês aqui comigo, conosco, para poder meditar nessa palavra que é viva e eficaz. Amém? Queria fazer uma oração antes, te convido onde você estiver também, que você possa pedir ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre oração e Deus atender esses pedidos. Então vamos orar para que Ele nos ajude. Senhor, nós estamos aqui porque nós te amamos, sem ti nada podemos fazer. A Lorena não tem nada, se tirar Jesus não sobra nada. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, que o que eu esteja fazendo aqui, aquilo que eu fizer, Senhor, não seja para minha glória, não seja, Senhor, para reconhecimento humano, não seja para recompensas terrenas, que o meu propósito, Senhor, seja o teu, que minha vontade seja a tua e que o Senhor possa fazer e falar aquilo que o Senhor quer falar através de mim, para mim, como o Senhor já falou hoje, e que toda a mensagem possa ser, Senhor, recebida, entendida, que eu tenha capacidade para explicar e que quem estiver ouvindo, quem quer que ouça agora ou depois, tenha também capacidade para ouvir e entender. E que todos nós juntos, um só Espírito, um só coração, possamos, Senhor, te conhecer ainda mais e compreender que a tua palavra é verdadeira, é viva, ela se renova todos os dias e ela é o pão que nós precisamos. Obrigada, Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Você viu meu cabelo hoje? Ele tá natural, sabe, Sossô? Só a franja aqui que eu tive que dar uma ajeitada, meu Deus. Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. A Érica também. Sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês. Nós estamos na leitura bíblica diária lendo o primeiro livro de Crônicas. Esse livro de Crônicas, gente, no início nós vamos ter uma leitura um pouco mais densa, né? Vamos ver que tem muita genealogia, muito registro, mas tudo tem um propósito. Eu queria falar um pouquinho sobre esses registros de genealogia que muitas das vezes vão causar desânimo por parte das pessoas, né? A minha filha mesmo falou assim, olha, ela estava lendo Crônicas esses dias, ela falou assim, ai mãe, tá muito chato. Eu falei, filha, vigia. Vigia com suas palavras, é a palavra de Deus. Mas criança não tem filtro, né? Mãe, tá muito chato, tal é filho de tal é filho de tal, não tô aguentando isso. E é claro, né, gente, quanto mais crianças nós formos, menos nós vamos estar aptos a discernir a profundidade daquilo que está por trás de tudo que está na palavra. Quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais a gente vai conseguir tirar lições de tudo que a gente encontrar na Bíblia, né? Então, o que a gente não pode fazer é desanimar. O que a gente não pode fazer é desistir. Então, vamos prosseguir. A Bíblia é assim, a gente lê. Ah, mas eu não estou entendendo. Continua lendo. Não desiste. O diabo quer falar assim, não, isso não é para você, não. Ler isso é bobagem, não precisa. Não, precisa sim. Leia, alimente-se. Né? Eu sempre falo isso, olha, a Bíblia é um alimento, as coisas espirituais são um alimento. Talvez você não entenda como que aquele alimento faz bem, como que o brócolis faz bem, qual que é os antioxidantes que tem na batata doce roxa, que eu comecei a ver ontem um documentário sobre isso. Eu não sei os nomes, eu não sei o que faz, eu só sei que é bom. Aí o que eu faço? Eu vou lá e como. E aí a gente só desfruta do resultado, né? Boa tarde, minha querida Ivonete. Tava com saudade de você por aqui, minha linda. Saudade também de você, viu? Muito tempo que a gente não se vê. Eu tenho que te devolver suas vasilhinhas, né? Esqueci não, tá guardada aqui, tá? É constância, Soraya. É isso mesmo que você falou. Soraya comentou aqui, ó. Temos que manter a constância no aprendizado. Uma coisa que a gente precisa, gente, na nossa vida, em tudo, constância. Depois daqui da live, eu vou fazer academia. Se eu quero ir, não quero. Tô com vontade de fazer? Não tô.
De jeito nenhum. Eu nem lavei as vasilhas do almoço, porque não deu tempo, que eu parei para estudar. Então, se eu fosse olhar pelas necessidades, pela minha vontade, eu não faria. Mas a gente precisa encontrar na nossa vida um lugar de equilíbrio e constância. Tava agarrada, Ivonete, eu sei como é que é, tô contando aqui também. Então, gente, por que é importante a constância? Porque nós não conseguimos nada se nós pararmos no meio do caminho. Nem crescimento espiritual, nem maturidade emocional, nada é conquistado se não for trabalhar todos os dias, né? Então vamos lá, vamos falar sobre a leitura? Eu ainda estou um pouquinho rouca, então eu peço vocês que tenham paciência, né? Se não estiver dando para entender alguma coisa, pode me falar, eu repito. Ontem eu não falei nada sobre crônicas e hoje a leitura já ia até o 7. Então hoje eu vou falar sobre a leitura de crônicas, primeira crônicas do capítulo 1 até o capítulo 7, tá bom? Mamãe, seja bem-vinda, minha querida. Te amo, viu? Que bom ter... Perdão, ter você aqui também, mãezinha. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre genealogia. A genealogia, ela é uma listagem que vai definir uma linhagem, uma descendência. Ai, Lorena, por que tem genealogia na Bíblia, pelo amor de Deus? Por que a gente só não vê as histórias e tá tudo certo? Gente, a gente precisa entender que nós precisamos de provas. Para tudo na vida existe um documento. A minha mãe entrou aqui, Creonice, e eu só consigo receber qualquer... quando eu vou na caixa, por exemplo, sempre me pergunto qual é o nome da sua mãe, não é? Eu só consigo provar que a minha mãe é a Creonice se eu levar o meu documento, certidão de nascimento ou identidade, né? Um documento oficial. Os documentos, eles servem para quê? Para mostrar a legitimidade de uma linhagem. É legítimo, não foi inventado, não é uma história. Por que é importante a gente ter um documento que comprova? Isso vai validar a herança. Minha mãe fez 2 anos que ela perdeu o meu avô, né, mãe? E ela recebeu do meu avô uma herança. Ela não iria conseguir ter acesso à herança que meu avô deixou se ela não tivesse um documento que comprovasse que ele era o pai dela. Então, da mesma forma, a genealogia ela vem como um documento que vai validar a herança que os filhos de uma tribo, de uma linhagem, têm direito. Não apenas a herança, mas o papel dessa pessoa na sociedade. Como, por exemplo, nós lemos no capítulo 6 dos clãs dos levitas. Lembrando que os levitas, eles não tinham acesso à herança terrena. Eles não podiam pegar uma terra e falar assim, ó, essa terra aqui é a terra única e exclusiva dos levitas. Não, eles recebiam cidades no meio das tribos. Então, para falar assim, ó, eu tenho uma herança numa cidade no meio da tribo de Efraim, como que eu vou fazer para poder ter acesso a essa herança? Bom, vamos ver, você é filho de quem? Que é filho de quem? Que é filho de quem? Não, beleza. Por exemplo, quando a gente lê a leitura, quando a gente faz a leitura de Samuel, um dia alguém me perguntou isso, eu não sabia. Quando eu estava lendo hoje, eu falei, olha como é importante a genealogia. Oi, Vanilda, boa tarde, querida, seja bem-vinda. Uma vez eu estava até na casa da Vanilda, eu lembro, e meu cunhado falou assim, será que Samuel era levita? Porque ele era sacerdote. Lembra que só os levitas podiam ser sacerdotes? Mas a Bíblia diz lá em 1 Samuel 1 que o pai de Samuel, né, o marido de Ana, Eucana, ele morava na região montanhosa de Efraim. Peraí. Lá em 1 Samuel nós lemos que Eucana morava em Efraim. Quer dizer que Samuel era efraimita? Que ele veio da tribo de Efraim? Nós vamos descobrir isso lá no documento. Aonde que está o documento? 1 Crônicas 6. Fala que os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Aí lá no versículo 22 fala assim, ó, os descendentes de Coate foram Aminadab, Coré, Assi e Eucana. E os filhos de Eucana foram
Eucana, Samuel, Jorão, nanana, Samuel. E os filhos de Samuel foram Joel e Abias. Então nós vamos ver pela identidade aqui, da legitimidade da genealogia, que Samuel era filho de levita, sim. Ele era levita, por isso que ele podia ser sacerdote. Ele veio da tribo de Levi, o filho de Levi, da linhagem de Coate. Isso. Por que isso é importante? Para que não haja confusão. Algumas pessoas podem até falar assim, desprezar o ministério de Samuel e falar assim, ó, Samuel, embora ele seja dito que é profeta, embora ele seja dito que é sacerdote, ele não podia exercer. Não vamos aceitar aquilo que Samuel fez. O que Samuel fez? Ungiu Saul, ungiu Davi. Não aceitamos porque ele não pode ser sacerdote, porque ele é efraimita. Não. No documento a gente vê que o pai dele era Eucana, que era filho de Coate, que era filho de Levi. Vocês estão entendendo? E isso vai validar as profecias, vai validar a identidade de quem Samuel era, daquilo que ele podia ou não fazer. Inclusive, no capítulo 6, no versículo 66 do capítulo 6, fala que os descendentes de Coate receberam cidades no território de Efraim. Tá vendo como que a Bíblia, ela se completa? Lá em 1 Samuel nós vamos ver que Samuel veio das regiões montanhosas de Efraim. Lá em 1 Crônicas a gente vê que a descendência de Samuel recebeu cidades em Efraim. Confirmou, testificou, deu certo. A Bíblia não se contradiz, ela se explica. Não é fácil, não é raso, é para quem quer se aprofundar. Outra coisa que é importante a gente entender era que a genealogia iria identificar a herança e a identidade. Quem eu sou? Qual é o meu papel? O que Deus me chamou para fazer? Nós vamos ver que no início aqui na genealogia de 1 Crônicas, ela começa falando lá de Adão, primeiro homem. Fala que Adão teve Sete, teve Enos, teve Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque. Na verdade, esse aqui é a genealogia, né? Depois de Sete foi Enos, filho de Sete, depois Cainã, Malel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Então nós vamos entender essa genealogia que nos leva ali até Abraão. E depois de Abraão, vai continuando a genealogia, que é Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, né, que foram ali as 12 tribos. E ali nós vamos ver que houve toda essa divisão muito bem organizada, porque Deus é um Deus muito organizado. Mas vocês lembram quando Jacó morreu, que ele profetizou sobre cada filho? Lembra? Gênesis 49, 50. Lá no finalzinho de Gênesis a gente vai ver que antes de Jacó morrer, ele vai profetizar na vida de cada um dos seus filhos. É no 49. E aí ele vai falar, olha, para tal pessoa eu profetizo isso, para tal pessoa eu profetizo isso. Então a genealogia vai me dar esse direito, o acesso à promessa. Ó, eu sou filho de Judá, eu sou descendente de Judá, e a Bíblia diz que de Judá virá o cetro. Davi poderia dizer, eu sou da tribo de Judá, e Jacó falou, lá para o meu antepassado, Jacó falou que de Judá viria um rei. Então Davi fala, eu posso acessar a herança e o reinado em Israel, porque houve uma promessa. Então a genealogia, ela vem para testificar também das promessas, e aí nós vamos lembrar de Jesus Cristo. Existem, se eu não estiver enganado, mais de 300 profecias que foram cumpridas. Deixa eu só confirmar aqui. Profecias cumpridas em Jesus. Mais de 300 profecias messiânicas foram cumpridas em Jesus Cristo no Novo Testamento. 300 coisas. Tudo bem, Vanete? Vai com Deus, querido. Mais de 300 coisas que foram ditas sobre Jesus no Velho Testamento foram cumpridas no Novo. A genealogia entra para somar com isso. Porque Deus falou o quê? Que viria um descendente da tribo de Judá. E aí, gente, nós vamos entender que tudo faz sentido, tudo vai revelar Jesus. Lembra que
Deus abençoou Sete, que era filho de Adão. Depois, quando chegou lá em Noé, Noé abençoou Sem. Porque a Bíblia diz que tem o Sem, o Cã e o Jafé. Noé amaldiçoou o Canaã, que era o filho de Cã, e abençoou Sem. E é da linhagem do abençoado Sem que vem Abraão. Então tudo isso vai fazer, gente, um ciclo maravilhoso de profecias sendo cumprida, bênçãos geracionais. Tudo isso vai comprovar que quando Deus abençoa, Ele abençoa. Quando Ele amaldiçoa, Ele amaldiçoa. E a genealogia, ela tem um valor fundamental para esse entendimento. Amém? Como que a gente pode trazer como princípio bíblico para os dias de hoje? Simples. Deus proferiu muitas coisas para nós. Ele nos deu uma herança que está escrita na palavra. Assim como os israelitas pegavam as genealogias para acessar a herança, hoje nós pegamos a palavra de Deus, que funciona como um documento legal, espiritual, para a gente falar assim, ó, pro inferno, tá escrito aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero essa herança e eu acesso essa herança. Presta bastante atenção. Como que a gente faz isso? Através da oração. Imaginem vocês que o meu avô veio falecer, como minha mãe colocou uma carinha chorando aqui, né, mãe? Sinto muito por esse aniversário, infelizmente, né, de 2 anos, que você tem passado por esse luto. Imagina só, mãe, meu avô deixou a casa dele. Imagina você que você não vai fazer nada. Ele morreu, deixou a casa. Você tem direito, a herança é sua por direito. Mas aí você deixou. Por quê? Porque você continua deitado na rede da sua casa, esperando que alguém vá lá, faça um inventário para você, pegue, sei lá, faça uma... Como que você vai quando você pega o nome da pessoa e assina pela pessoa? Fugiu aqui, gente. Como é que é? Você é autorizado a assinar pela pessoa. Quem lembra aí me fala. Quando você tem o direito, você tem o... Não tô lembrada agora. Me falem aí. E aí a pessoa vai lá e fala: sou cronista, pode deixar que eu vou resolver por você. Eu só preciso que você vá no cartório um dia comigo para eu poder assinar por você a partir de agora. Minha mãe continua lá. Tem um nome, mas quando você pode assinar pela pessoa. Você é o... Fugiu agora. Isso, uma procuração, exato. Eu sou o procurador da Creonice. Aí o que eu faço? Minha mãe tá deitada na rede da casa dela. Eu só preciso que ela assine um documento lá em frente ao cartório para eu ser o procurador. Aí eu vou resolver tudo para ela. E aí vou vender a casa para ela e o dinheiro da casa vai cair na conta dela. Foi assim, mãe, que aconteceu? Não foi, gente. Não foi. Tem que pagar advogado, tem que ir atrás, tem que fazer inventário, tem que correr atrás dos documentos, muito documento, vai atrás disso, vai atrás daquilo, não acompanhei tanto assim, mas aí beleza, quando deu tudo certo, vão vender a casa, vendeu a casa, documento, cartório, Espiritualmente, gente, é assim também. Nós temos uma herança, mas nós não acessamos uma herança espiritual deitados, prostrados, descansando. As heranças que nós temos, as heranças bíblicas que nós temos, as heranças espirituais, tudo que Jesus conquistou na cruz por nós, ela está acessível, mas não vem de forma automática. Nós acessamos através das nossas palavras, da oração, da fé, da confiança, da obediência. Nós vemos, por exemplo, aqui no capítulo 4, a história de Jabes. Jabes recebeu uma herança triste até, né, gente? A Bíblia diz que a mãe dele ganhou ele com tanta dor que colocou o nome de Jabes. Quando a gente pesquisa, o nome Jabes significa tristeza. O que o pai de Jabes está profetizando sobre ele? Jabes, sua vida vai ser infeliz. Você está fadado a ser infeliz para sempre. Então, nós temos uma herança também, gente, de maldições. Nós temos uma herança daquilo que o nosso pai falou. A gente estava conversando esses dias sobre crianças abusadas e eu comecei a orar, falei: Senhor, dê uma oportunidade para que elas possam mudar, para que elas não sejam aquilo que os pais dela permitiram que elas fossem, para que a malcriação dos pais delas não seja o destino delas, mas que elas encontrem Jesus e recebam uma nova herança. Nós vamos ver na genealogia aqui de Jabes que ele recebeu uma herança do pai dele. Qual que era a herança? Você vai ser infeliz. Jabes significa tristeza.
mas ele não quis essa herança. A Bíblia diz que ele era mais respeitado que seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, tristeza, porque ela diz: eu dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, como seria bom se me abençoasse e expandisse o meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. A Bíblia diz que Deus atendeu o pedido dele. Então, gente, no reino espiritual existem maldições, existem heranças que nós podemos nos apropriar ou não. Existe no reino espiritual uma herança em Cristo Jesus para todos os que creem no nome dele. A Bíblia diz lá em Efésios: toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Existe uma herança em Cristo que é todas as bênçãos espirituais que tem nas regiões celestiais. Só que nós só conseguimos acessar uma herança depois que nós já temos 18 anos, não é? Só depois da maioridade que nós acessamos algumas bênçãos. E nós precisamos entender que precisa haver essa maturidade na gente, tanto para não aceitar algumas heranças e maldições que vêm dos nossos pais, dos nossos antepassados, da carne, e para acessar aquilo que o céu pode nos dar. Jabes não aceitou. Eu não quero infelicidade para minha vida, não. Não importa o que seu pai falou para você. Não importa o que sua mãe falou para você. Minha mãe conta, né? Eu até expor ela, que eu acho que não tem problema, que ela conta para todo mundo. Minha mãe conta que tinha uma parenta dela lá, que era prostituta, e a mãe dela falava com ela assim: você vai ser que nem ela. Você vai ser prostituta que nem ela. E para honra e glória do Senhor, um dia minha mãe encontrou Jesus. E Jesus alterou a herança daquilo que foi falado, profetizado. E como que Jabes conseguiu alterar, gente? Sentado? Através da oração. Gente, tem uma frase que fala: sua tia, né, mãe? Como é que ela chamava? Rosinha? Ritinha? Depois você coloca aí pra mim. Olha só, gente, a minha mãe é uma história de superação. Meus avós nunca conheceram Jesus. Meus avós nunca incentivaram ela a ir para a igreja. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, na adolescência ela encontrou esse amor. Ela teve mães espirituais que entregaram para ela um novo legado. Rosa, é a Rosinha, né? Minha avó falava com ela: você vai ser que nem a Rosinha. Olha que herança que ela estava prestes a conquistar. Mas aí quando ela encontrou Jesus, ele escreveu uma nova história. E isso tudo, gente, foi conquistado através da oração. 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 Nós só vamos conquistar bênçãos e heranças através da oração. Eu tenho orado muito, sabe? Na verdade, eu tenho que orar mais. Tem até uma frase que fala assim: se soubéssemos o poder da oração, passaríamos a vida ajoelhados. Eu preciso orar mais. Às vezes a gente tem que orar mais para que Deus libere coisas que possam estar retidas espiritualmente. Começa a falar: Senhor, libera o que está retido, toda bênção que já é minha, mas que está retido porque talvez eu não crie, porque eu não acessei, porque eu não declarei com meus lábios, porque eu não peguei a Bíblia e falei assim: é minha, tá aqui. Eu faço parte da genealogia. Eu faço parte porque o meu pai chama Abraão e a Bíblia diz que todas as bênçãos de Abraão eu posso fazer parte. Por meio de Cristo Jesus. Todas as bênçãos abraônicas ou abraânicas, eu posso ter acesso a elas por meio da fé. Está na Bíblia. Então nós temos que pegar essa genealogia que nós temos para acessar as nossas promessas. Amém? Falando da oração, lá no capítulo 5 fala sobre as tribos a leste do Jordão, né, que era Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Lembra que ficou um pessoal a leste do Jordão? Muitos foram para o oeste, mas ficou 2 tribos e meia a leste. A Bíblia diz que um dia eles guerrearam contra os agarenos e contra Getur e contra Nafis e contra Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus e ele atendeu às suas orações. Por quê? Olha que isso, gente, ó. Na minha Bíblia aqui da NVT fala isso, ó: durante a batalha,
clamaram a Deus e ele atendeu às suas orações, pois confiaram nele. Depois vai falar de todo o despojo que eles acessaram. Olha a herança, gente. 50 mil camelos, 250 mil ovelhas, 2 mil jumentos. E fizeram 100 mil prisioneiros. Muitos dos agarenos foram mortos na batalha, pois Deus lutou contra eles. Mais um tesouro encontrado na genealogia, que é o quê? Nós vamos ver que nós acessamos bênçãos pela oração. Jabes orou e Deus atendeu sua oração. Da mesma forma, a gente viu que as 2,5 tribos que ficaram a leste do Rio Jordão oraram durante uma guerra. Uma guerra que parecia invencível, né? Foram mais de 100 mil prisioneiros. Quantos mortos? A Bíblia diz que foram muitos mortos. Muitos foram mortos na batalha. 100 mil foram prisioneiros. Eles pegaram 250 mil ovelhas, 50 mil camelos. Foi a batalha. Mas eles oraram. E não só oraram, gente. Eles confiaram. Jesus falou assim, quando pedis alguma coisa, se creres que já receberam. Não é só orar e pedir. É ter uma postura de alguém que tem fé. Que crê. E aí agora eu queria honrar a vida da minha sogra, Vanilda, que está aqui, porque é uma mulher de muita fé. Toda vez que a gente vai conversar com ela, né, passando por uma luta ali, cuidando do meu sogro em momentos de enfermidade, e a gente conversava com ela, e ela falava, eu creio no meu Deus, eu creio que Ele vai me ajudar, eu creio que Ele vai dar a cura, eu creio que Ele vai dar a vitória. E mesmo nos dias maus, a gente via que ela estava firmada na fé que ela tem no Senhor. Então, gente, não é só orar. Deus não espera que nós oremos apenas. Para acessar a herança, precisa ter a oração e a confiança. O segredo é confiar. Novamente, repito, o que Jesus falou foi, todo aquele que orar, crendo que já recebeu. Olha a postura. Eu falo, Senhor, que os meus filhos sejam prósperos, mas eu já ajo como se fossem, entendeu? Porque serão. Então, existe uma postura que Deus requer de nós, que é uma postura de fé e de confiança. E eu louvo a Deus pela vida da Vanilda, que o Senhor tem dado força para ela. Não quero dizer que foi fácil ou que tem sido fácil, né, Vanilda? Mas sem o Senhor, eu tenho certeza que ela não estaria com o seu coração bem estabelecido, bem firmado, né, que Deus tem dado graça, Deus tem sustentado, e nós temos provado e vamos provar de muitas bênçãos ainda, de muitos testemunhos de tudo que Deus ainda vai fazer, que Ele já fez por nós, né? E aí nós vamos ver no capítulo 7, nós vamos ver mais descendências, né? Uma coisa que eu queria falar com vocês, gente, sobre genealogia. Pra que eu tô lendo tudo isso, Lorena? Eu não sei ler esses nomes, tá difícil demais, pelo amor de Deus. Eu vou saltar, deixa eu saltar, por favor, deixa eu saltar. Não salta, tá? Eu falei pra minha filha saltar, porque ela tem 8 anos. Você não salta a genealogia, você lê. Porque às vezes no meio de uma leitura Deus te revela algo. Quando eu estava pesquisando sobre genealogia, uma coisa que eu achei interessante... deixa eu comentar uma coisa antes. Uma coisa que é importante a gente falar, gente, sobre a Bíblia. Não quer dizer que quando você lê um nome, que aquele nome é o único personagem bíblico que contém. É o único personagem que tem aquele nome. Eu deixei um exemplo aqui para vocês, que eu peguei da Bíblia Strong. Por exemplo, o nome Jeremias. O nome Jeremias significa aquele que o Senhor nomeou. O nome Jeremias, olha aqui, tem 9 pessoas na Bíblia com esse nome. Nós conhecemos principalmente o profeta, né? Filho de Ilquis, da família sacerdotal, em Anatote, autor do livro profético que leva o seu nome, profeta grande, né? Profeta maior. Todo mundo conhece esse Jeremias aqui, mas tem outros. É um homem de Líbina e pai de Amutai, esposa do rei Josias. Pode ser um gadita, vem de Gade, que se juntou a Davi lá em Ziclag, viu épocas diferentes. Pode ser um manassita, da tribo de Manassés, dos valentes da metade da Transjordânia da tribo de Manassés. Pode ser um gadita e guerreiro de Davi, um sacerdote que se uniu a Neemias na cerimônia da aliança, outro sacerdote, outro lá, pai de Jaazanias, dos recabitas. Por que eu tô falando tudo isso? Tem pessoas que, por exemplo, viram Saul, viram o nome Saul e falam assim, nossa Deus, mas Saul não é da tribo de Benjamim? Tô vendo Saul da tribo de Judá. Calma.
Nem todo nome que está na Bíblia tem um só personagem que lhe cabe, tá? Então, o nome, por exemplo, Jeremias, que nós lemos aqui na genealogia, não quer dizer que é o profeta. Por isso que precisa desse aprofundamento. Nós precisamos sempre estar estudando a Bíblia. Não chegue a uma conclusão sem antes pesquisar melhor, procurar saber. Hoje nós temos as armas, né? Que são dicionários bíblicos. Tem esse aplicativo da Strong, que é gratuito, que é uma bênção para a minha vida. Nossa Deus. E nós precisamos pesquisar e procurar saber, tá? Então, nem todos os nomes que você vir, muitos vão repetir, isso que eu quero falar. Tem muito nome que vai repetir. Eucana mesmo, a Bíblia diz aqui que Eucana coloca o nome do filho dele, também chama Eucana. Então, Samuel teve um pai chamado Eucana e um irmão chamado Eucana. A gente viu, por exemplo, lá em Zacarias, que todo mundo estava mandando ele colocar o nome dele no filho dele, lembra? Aí o povo lá, o Zacarias estava mudo, que é o pai de João Batista. Ele estava mudo, ele não conseguia falar e só sabia de uma coisa, que o nome do menino tinha que ser João. Mas o povo tá lá, não, gente, não vamos colocar João não, vamos colocar Zacarias. Porque era costume do pai colocar o nome do filho, né? Assim como meu marido tem o nome de Edmundo, como do pai dele. E aí é importante a gente saber disso, tá? Não é que você leu aqui um nome que quer dizer que é aquela pessoa unicamente falando. Para você saber, você tem que entender se é a época. Por isso que a Bíblia sempre fala assim, e aí Josué, filho de Num, não é? Na Bíblia sempre fala quem que é o filho. Que bom, Soraya, que foi uma informação útil, porque não pode causar muita confusão, né? Por isso que às vezes a gente não entende quando fala assim, aí, lembra quando Saul falava assim, o filho de Jessé tá querendo isso. É isso que o filho de Jessé quer. Muitas das vezes a pessoa é conhecida pelo pai, né? É muito importante pesquisar. Isso mesmo, Sossô. É muito importante pesquisar pra gente não se confundir. Tá bom? É claro que a gente não vai saber de tudo, gente. Nossa Deus, é só um caminho. Mas é uma informação básica e importante para o aprendizado daquele que quer ler a Bíblia sem ficar confuso e ficar sem entender nada, né? Então, por exemplo, toda vez que fala de Caleb, fala filho de Jefoné, para saber quem que é e se é ele mesmo. Então, para você, por exemplo, eu vi uma pessoa aqui que chama... deixa eu ver se tem alguém aqui que repete. Não tô lembrada agora. Eu vi um aqui, por exemplo, Zacarias. Zacarias vem da tribo de Ruben. Só que esse Zacarias não é o profeta. Não é o mesmo profeta que tá lá. Porque a Bíblia diz que eles eram chefes dos seus clãs. Enfim, aí você vai pesquisar. Vai lá em Zacarias e pesquisa de quem é o pai de Zacarias. Confirma se é o mesmo daqui da genealogia. E assim você vai conseguir fazer um pano de fundo para saber quem que é, ok? Outra coisa que eu queria falar, que eu deixei até aqui guardado, que é bem bacana, é que nas genealogias, nós vimos isso até em Cristologia, tem muita coisa escondida, gente. Cada nome das genealogias tem um significado. E agora eu vou entrar assim numa profundidade nível hard, tá? Quando a gente pega uma genealogia, muitas vezes a gente pula o nome. Só que muitas coisas estão escondidas no significado do nome. Por exemplo, nós vamos ver no capítulo 5 os descendentes de Ruben. O filho de Jacó, que era Ruben, era o primogênito. O primogênito, ele tinha uma posição de honra, ele podia liderar os irmãos, ele tinha acesso a direitos que os outros não tinham, a herança que os outros não tinham, duplamente maior. Ele podia ter destaques e bênçãos por ser o primogênito, o primeiro filho. Só que ele perdeu o direito da primogenitura porque ele se deitou com a concubina de seu pai. Por causa disso, a primogenitura passou para José, que era um dos irmãos mais novos, né? Porque Deus, se ele quiser, ele muda tudo, tá? Deus que manda. Ele que manda. Ele olha a fidelidade. A genealogia vem como um legado para a gente acessar as bênçãos, as heranças que nós temos acesso. Mas lembre-se que para acessar não adianta ter só a legalidade. Aí eu vou orar que tudo vai dar certo, mas eu vou continuar em pecado. Não. Porque Ruben sofreu consequências dos seus erros, dos seus pecados. E José recebeu a bênção por causa da fidelidade. Mas quando a gente pega o filho mais velho de Jacó, que era Ruben, ele teve 4 filhos, Enoque, Palu, Esrom e Carmi.
E aí, quando eu tava pesquisando na genealogia, lá na Strong, fala assim, ó, que na genealogia é importante, a genealogia é muito importante porque deixa o legado. Aí fala assim, ó, a variedade dos nomes, os seus significados também implicam em características e os destinos que cada um desses nomes pode apresentar. Pode conter em cada nome reflexões sobre a vida, sobre a fé, sobre a continuidade da aliança com Deus. Portanto, a genealogia não é só um registro cronológico, não é só histórico, mas lá tem uma rica tapeçaria de significados e teologias que falam da identidade e do propósito de Israel diante de Deus. Eu amei, por isso que eu li tudo, porque eu amei essa frase. A genealogia é uma rica tapeçaria de significados, por mais que pareça sem noção, por mais que pareça que não precisa estar ali. Gente, para aquele que quer, existe mais. Eu achei muito lindo, eu fui pesquisar sobre os filhos de Rúben, né? Que hoje eu comecei a ler os 5. E aí, quando fala dos filhos de Rúben, fala sobre os significados de Rúben e como mostram que os filhos de Rúben identificam quem Israel é para Deus. E Israel, quando eu falo Israel, a nação de Israel. Olha só, Enoque significa dedicado. Palu significa distinguido. Esrom significa cercado por um muro. E Carmi significa a minha vinha. Não dá para eu aprofundar muito nisso, mas eu só queria deixar claro para vocês que tudo que a gente está lendo aqui, gente, tem muita coisa ali embutida, tem muita coisa que se você cavar, você vai achar. Perdão. Os filhos de Rúben mostram quem Israel é diante de Deus. Ele é dedicado no sentido de separado, consagrado a Deus. Ele é distinguido, diferenciado. Ele é cercado por um muro, ou seja, é protegido por Deus. E ele é a minha vinha. Deus vai dizer, a minha vinha é o meu povo. E tudo isso eu peguei em um versículo só, que se eu não tivesse estudado, eu tinha lido de qualquer jeito e passado desapercebido. Então eu só quero deixar para quem vai ver essa live depois, para quem está vendo agora, que se você quiser, qualquer porção das escrituras é útil para ensino, é útil, tem revelação de Deus, tem revelação do Espírito. Para aquele que quer, sempre haverá mais. Amém? Era isso que eu queria falar dessa leitura de 1 Crônicas do 1 ao 7. Amanhã a gente tem mais, né? Amanhã nós já vamos começar a entrar na história de novo do primeiro rei de Israel, que é Saul. Porque as crônicas eram o quê? Registros históricos, né? Sobre como a história de Israel, enfim, do povo escolhido de Deus. Amanhã a gente vai ler o 8, o 9 e o 10. E o 10 já vai falar sobre a morte de Saul. Começa com Saul, mas já no finalzinho do reinado dele, para já entrar já em Davi. E amanhã, se Jesus permitir, me dê essa oportunidade de voltar aqui de novo pra gente poder continuar falando sobre isso, amém? Quero honrar quem ficou até o final, a Luciana. Oi, Luciana, obrigada por ter assistido até o final, que Deus te abençoe, viu? Você e a sua casa, em nome de Jesus. A Sossô, a Vanilda, a minha mãe, Cleonice também, a Chiquinha, que bom ter você por aqui também, Chiquinha, e a Dona Piedade. Eu senti muita saudade de você também, viu, Dona Piedade? Você não some não, tá? A senhora não some, Dona Piedade. Brincadeira, gente. É isso por hoje. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Não deixe de ler genealogia, tá? É importante. Leia. Eu sei que é difícil, mas como eu falei ontem, o cordeiro lá da Páscoa tinha que ser comido com ervas amargas. Então controla sua carne aí. A gente ouve tanta besteira, a gente lê tanta baboseira, a gente vê tanta bobagem nesse Instagram. Então, por que não ler alguma coisa que você não entende, mas que você sabe que é importante, né? É um prazer meu, Soraya, poder compartilhar aquilo que eu consegui aprender. Ontem eu fui numa escola, pro conselho de classe da minha filha, e aí eu vi aquele ambiente escolar e eu falei, ai, cara, senti um pouquinho de saudade de ser professora, sabe? Logo o Espírito Santo falou, não foi para isso que eu te chamei, não se esqueça. Deus me deu a capacidade, né, de ensinar
porque Ele me deu esse dom, né? Graças a Deus, de poder passar conhecimento. Tem pessoas que conhecem muito, sabem muito, mas não conseguem transmitir. E Deus me deu o dom de transmitir conhecimento, me capacitou na escola, mas para eu estar aqui, trabalhando pro reino dele. Então é um prazer para mim ensinar aquilo que Deus tem me ensinado. Eu sei que tem muito para aprender ainda, mas juntos nós vamos caminhando, né? Para esse lugar de profundidade. Beijo, obrigada, viu? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser, se Jesus permitir. Tchauzinho.